Bem-vindo de volta. A partir dessa aula, nós vamos ver como trabalhar com estados em componentes React. Estados funcionam como informações armazenadas em um componente. Informações que vivem dentro do componente e dão uma vida a esse componente no sentido que tais informações podem ser alteradas. E quando tais informações são alteradas, o componente muda. O que o componente renderiza é modificado. Uma propriedade dos estados é que é restrito ao próprio componente. Então, cada componente tem o seu próprio estado, cada componente tem essas informações e quem está de fora não enxerga tais informações. Os estados são criados e alterados através de uma função chamada useState. Ela é uma função que ela dita um React hook. Por quê? Isso é uma expressão de hook, de engatilhar e tal, porque até o React 16. Não lembro, 16.8, 16.6, 68, somente componentes tipo classe podiam ter estados. Somente componentes tipo classe tinham um ciclo de vida. Eles eram criados, eles eram alterados, eles eram destruídos. Componentes funcionais eram apenas para apresentação. Exatamente como esses componentes funcionais que nós vimos até o momento. Eles são simplesmente componentes de apresentação. Porém, a partir desse momento, a partir dos hooks, esses componentes funcionais também passaram a ter um ciclo de vida. Bom, essa função useState, ela retorna um array com dois elementos. O primeiro elemento é o estado atual desse componente, ou um pedaço do estado desse componente definido pela função useState, e o segundo elemento é uma função que é utilizada para alterar este estado. Este estado só deve ser alterado por esta função e nunca diretamente, porque a gente vai ver que o estado vai ser uma variável e, em tese, a gente poderia alterar essa variável na mão. Porém, não é isso que nós fazemos. Nós alteramos utilizando useState. Vamos ver isso no código. Temos aqui um componente React app.jsx, que ele é renderizado pelo main. E aqui vamos dizer que nós queremos exibir uma informação que esteja ligado a uma variável. Nós podemos abrir um ambiente JavaScript, colocar aqui meu número e declarar essa variável aqui, const meu número igual a 10. Vou salvar, vamos ver lá na tela se aparece. Veja aqui, 10. Nada demais, isso aqui é plenamente funcional. Vamos dizer agora que a gente queira alterar esse número. Então, lembrando da última aula, a gente pode colocar um botão que, quando clicar o botão, altera o número. Vamos colocar um botão, on click, handle click, vamos botar aqui a função const handle click igual uma arrow function. Eu vou aqui colocar meu número mais e vou dar um console log meu número. Deu algum erro aqui? Meu número? Acho que foi só um aviso. Foi só um aviso. Não, foi só um aviso não, porque eu botei ele como constante. Let. Muito bem, continua funcionando. Vamos vir aqui e eu vou clicar no botão, que eu não botei nenhum texto, aí realmente não vai funcionar. Clique. Vou clicar no botão e note que na tela ele não muda, continua 10. Porém, no console ele muda, ou seja, eu estou alterando essa variável. Porém, ela não está sendo renderizada. Por quê? Nada diz ao React renderize novamente esse componente. Esse componente mudou, ele está vivo, agora ele tem uma dinâmica. Então você tem que destruir ele e recriá-lo. Bom, nós temos que dizer isso de alguma forma. Nós fazemos isso utilizando aquela função que vem do useState. Então vamos ver como utilizar o useState. Vou esquecer esse meu número, vou esquecer isso tudo aqui e vamos utilizar o hook useState. Então, useState, ele tem que ser importado. Eu posso aqui no import. Às vezes ele auto-importa quando a gente coloca useState, agora não foi, mas basta vir aqui e colocar useState e eu começo definindo o valor inicial. Como vai ser um número, o valor inicial vai ser 0. E essa função useState, ela retorna uma array com dois elementos.
Então, eu vou desestruturar essa array com 2 elementos. O primeiro vai ser número e o segundo é uma função que é padrão utilizarmos set, o nome do estado. Então, set número. Agora sim, o número é o estado e o set número é uma função que a gente usa para alterar o estado. Então, ao invés de meu número aqui, eu vou botar número. Vou salvar, vamos ver na tela que está aqui, clique 0. Quando clicar não acontece nada, porque aquela função está vazia. Mas agora vamos utilizar o set número. E aí, para quê? Essa função set número, ela recebe ou um novo valor ou uma função. Por enquanto, vamos começar apenas passando um valor para ela, que vai ser o número mais 1. E o que eu estou dizendo é, altere o estado número para número mais 1. E, porque nós estamos no set número, o React sabe que depois de alterar, ele vai alterar o componente, ele vai renderizar novamente. Vou salvar, vamos aqui, clique, clique, clique. Veja que toda vez que eu clico, agora o número altera, porque agora esse número é um estado. E o estado é como nós mantemos informações em um componente e como renderizamos essa informação utilizando estados e essas funções que alteram estados.